Após decisão judicial, o governo do estado está tentando regularizar o estoque de medicamentos da farmácia de alto custo de Cuiabá. A Secretaria Estadual de Saúde iniciou o processo de compra emergencial com dispensa de licitação. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o promotor de justiça Alexandre Guedes. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Vânia, Lúcia, todos os nossos telespectadores. Promotor, a saúde pública é prioridade absoluta na campanha eleitoral. Nessa questão aí dos medicamentos, foi prometido, foi feito um compromisso de resolver essa falta de remédios até o início do mês de abril. Está terminando o mês de junho e a solução ainda não chegou. Por que é tão difícil, hein, promotor? Olha, isso aí eu não sei. Tem que perguntar para o secretário e tem que perguntar para o governador. O problema é o seguinte, nós entramos com uma ação no ano passado, porque no ano passado estava muito desabastecido. Quebrou recordes de falta de medicamentos no ano passado. A gestão passada não comprava praticamente nenhum medicamento e realmente o desabastecimento bateu um recorde. Aí nós entramos com uma ação para que se comprasse efetivamente. Quando a nova gestão chegou, pediu 100 dias para regularizar a situação. Nós temos notícias de que já está sendo repostos alguns estoques de alguns medicamentos. Mas quase toda semana, aliás, toda semana nós recebemos notícias de falta de outros medicamentos. Quer dizer, não está 100% regularizados os estoques como deveriam estar. Porque dispensação é o seguinte, é uma coisa de emergência. Cheguei, está faltando alguma coisa, eu compro e depois eu começo a fazer as compras normais e regulares. É nesse ponto que nós ainda não estamos, quer dizer, de uma situação normal. Questão de gestão. O senhor também pediu naquele processo a ser integral e que houvesse um prazo máximo de espera de 15 minutos. Isso chega a reclamação ainda para o Ministério Isso ainda Público? Não. Chegou algumas reclamações no seguinte sentido, que quando cai o sistema, porque esse é um outro problema, foi herdada da antiga organização social um sistema, que é um sistema precário, que vive caindo, porque não tem mais ninguém que tem manutenção, os servidores são todos temporários e precários. Então, quando o sistema cai, ninguém recebe remédio. Pode até estar no estoque, mas ninguém recebe. Então, porque não se tem a proatividade até de pegar um livro de protocolo, de resolver, não. Então, a gente ainda recebe algumas comunicações por conta disso. Mas nós não temos notícia de que tenha sido regularizada nesse sentido, com novos servidores, a questão da farmácia de alto custo. Promotor, e essa questão aí da gestão, como a Ivânia colocou, é muito crítica. Basta olhar o despacho do magistrado quando deu aí um novo prazo para regularizar a questão dos medicamentos. Ele disse mais ou menos o seguinte, falou, quando estiver acabando o medicamento, não deixa acabar, compra antes. Realmente esse é um problema muito sério. O desabastecimento que sempre existiu e se agravou muito, ele precisa ser resolvido de uma maneira sistêmica, para sempre. E isso ainda não se conseguiu fazer. Porque enquanto você não conseguir regularizar as compras e o atendimento das pessoas, nós vamos estar sempre nisso. Nessa compra emergencial, e isso não vai resolver o problema da população. E esses pacientes, os pacientes que precisam desses medicamentos, é um tratamento continuado, que pode, em alguns casos, coloca até em risco a vida das pessoas. Você tem de vários tipos de coisas. Por exemplo, o que tem faltado muito ultimamente é o medicamento para pessoas transplantadas. Porque quando você tem um órgão transplantado, é um rim, é um fígado, você precisa tomar medicamento pelo resto da vida. Porque o seu corpo, ele naturalmente rejeita aquele órgão transplantado. Então, se falta o medicamento que acaba com isso, quer dizer, que faz com que não tenha rejeição, a pessoa, ela começa a passar mal e pode rejeitar de vez o órgão e ter que fazer outro transplante. Então, isso é extremamente complicado. A gestão de Silval Barbosa trouxe ainda um outro problema, que foi atraso nos repasses do Estado para a saúde e para os municípios. Além do serviço que não fazia bem feito, atrapalhou os municípios. Essa situação também começou a ser regularizada? Até onde nós sabemos, os repasses foram feitos, né? Pode estar faltando alguma coisa ali, mas os repasses parece que foram colocados em ordem, estão sendo feitos os correntes e estão sendo pagos os normais. Nós não temos recebido mais queixa a respeito disso. Mas o problema não é só esse. Além do atraso dos repasses, houve a diminuição dos recursos para a saúde dos municípios, que isso é uma outra coisa que também aconteceu. Fora também, obviamente, a construção do Hospital Júlio Miller, que parou,
a construção do Hospital Central que não foi feita, os problemas no Hemocentro, que também tivemos, chegou a ser interditado. Então nós temos muitos problemas, além dos que infelizmente têm ocorrido regularmente. Superlotação no pronto-socorro, nas policlínicas, na UPA, entre outras coisas. Agora, essa questão aí do Hospital Júlio Miller, do novo Hospital Júlio Miller, acho que a gente não corre o risco de se transformar em um novo hospital central, né? Eu espero sinceramente que não, mas eu vou ser muito sincero, eu sempre fico com medo quando uma obra é paralisada. Você estava falando há pouco da questão do VLT, obras que se paralisam são muito complicadas de se retomar. Sim. Então eu fico muito preocupado com isso. Já temos o esqueleto do Hospital Central, há uma ordem judicial para terminar o Hospital Central, que é um esqueleto, não tem nada ali, né? Então eu fico preocupado com isso. Nós temos essas situações, nós temos o São Benedito que ainda não abriu, quer dizer, foi inaugurado, mas não abriu, quer dizer, não começou ainda a prestar serviço para a população. E temos outras coisas, a UPA do Pascoal Ramos ainda não foi inaugurada, então nós temos várias outras situações. Bom, assim como a medicação, o prazo para a retomada do Hospital Júlio Miller também era de 100 dias. Esse como está sendo feito pelo Estado, ainda não é uma unidade pronta, então a minha promotoria não cuida, né? Mas a informação que tem que seguir uma coisa, porque inclusive o contrato foi rescindido, tem mais esse detalhe. Precisa ser feita uma nova licitação para contratar uma nova construtora. Isso leva um certo tempo. E a população acaba ficando ainda mais assustada quando o promotor Alexandre Guedes, o senhor, que tem uma forte atuação nessa área da saúde, diz o seguinte: olha, na saúde é difícil saber o que é pior. Não, pior, na verdade você tem falta de oferta de serviço, você tem filas, você tem falta de medicamento, você tem problema de subfinanciamento, porque não é só os repasses que estão atrasados, você também tem um problema de que não há dinheiro, a saúde é normalmente subfinanciada a nível estadual e federal, os municípios acabam pagando a conta, quer dizer, o município ele acaba gastando normalmente 20% do seu orçamento de saúde para dar conta, você tem o problema da judicialização, você tem o problema dos bloqueios, você tem o problema que em Mato Grosso é campeão de hanseníase e de tuberculose. Então, nós temos muitas fronteiras para atuar. A boa parte desses problemas decorrem da falta de oferta de serviço, porque se você pensar nos últimos 10 anos, não se colocou em Cuiabá nenhuma nova unidade hospitalar do SUS. Então, isso é difícil. Foram comprados hospitais, os hospitais comprados não se levou adiante para serem abertos como hospitais. Quer dizer, vamos deixar claro, o problema não é você comprar o hospital, é você comprar o hospital e mantê-lo fechado e não usá-lo como hospital. Então, tudo isso nós encontramos nos últimos 10 anos. Promotor, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado pela gentileza e nós estamos sempre à disposição para atender a população e esclarecê-la. Muito obrigada, promotor.